Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Porto e estou aqui gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pega o teu evangelho, pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21. Amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema. Apenas redobre a tua atenção, porque agora o Espírito Santo, ele vai falar com você. Amém? Aonde quer que você esteja, aonde quer que você está indo nesse momento, o Senhor vai falar com você. Elimina todo foco de distração, porque Deus, ele vai falar a tua alma nesse momento. Amém? João, capítulo 21. Glória seja dada a Deus. Diz assim, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outras vezes aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão, vou pescar, e disseram-lhe eles também, nós vamos contigo. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disseram eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Somente até aqui, somente até esse versículo 3. Eu convido você que pode, feche os teus olhos neste momento, amém? Liga o teu pensamento no trono da graça, amém? Vamos orar, porque nós somos totalmente, completamente dependentes da graça de Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, na Tua presença neste momento, Pai, nós nos colocamos em oração e eu te glorifico desde já, Senhor, pela oportunidade muito rica que o Senhor me concede de estar diante do Senhor, Pai, e diante da Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é eficaz, que é infalível, inerrante. Ah, Pai amado, fala, meu Pai amado, conosco neste momento. Como nós somos necessitados, Senhor, da Tua voz, Pai. Ah, Senhor, meu Pai amado, como disse Pedro certa vez, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco, ministra a Tua vontade, direciona nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Aonde quer que você esteja, diga amém, diga graças a Deus, diga glórias a Deus. Amém. O Senhor, Ele tem uma palavra para mim, para o teu, para o nosso coração. Amém. Aleluia. Amados, nós estamos diante de um texto no capítulo 21 de João, onde o Senhor Jesus Cristo, aqui, amados, Ele já havia concluído a sua obra vicária, já tinha concluído a missão que o Pai lhe concedera, que fora morrer por todos os pecadores, fora morrer por toda a humanidade, pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, ele já havia morrido e também já havia ressuscitado, já havia aparecido a alguns irmãos, algumas irmãs. Amém? E nós estamos, amados, diante de uma palavra que nós estamos vendo aqui, Simão Pedro, né, junto com alguns outros discípulos, né, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, que você sabe que é Tiago e João, né, e outros 2 discípulos, ou seja, estavam em 7. O grupo estava meio que dividido e Simão, ele chama, né, ele faz uma declaração, vou pescar, né, no versículo de número 3. E os outros que estavam com ele disseram, também nós vamos contigo, e subiram e foram para a pescaria, a Bíblia diz, e naquela noite nada apanharam. Amém? Porque eu parei aqui no versículo 3? Porque o Senhor me deu uma revelação, amados. Quando Pedro ele fala, vou pescar, nessa passagem, amados, o espírito de Pedro está distanciado do chamado de Deus. Como assim, pastor? Quando Jesus ele aparece na primeira vez na vida de Pedro, não sei se você lembra como foi o começo da obra de Jesus na vida de Pedro, mas se você não lembra, eu vou te ajudar a lembrar. Jesus estava ali cercado por uma grande multidão,
e precisava pregar a palavra, e Jesus não estava tendo um suporte. Foi quando ele viu o barco de Pedro ali boiando, né, na praia, e ele pede para Pedro se ele pode subir no barco, para do barco ele poder pregar, porque muitas das vezes a multidão apertava ele tanto, oprimia ele tanto, que ele não conseguia pregar direito. E naquele barco ali, ele pôde ter ali uma tranquilidade, né? E o vento que vinha, né, do mar, você sabe que o vento que traz as ondas, ele também leva a voz para longe. Talvez você que me ouve, você que é um leitor da palavra de Deus, talvez você pergunte, mas como é que Jesus, naquela época, ele conseguia pregar para tantas pessoas sem microfone, né? 3, 4, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, como que Jesus conseguia se não tinha microfone naquela época? Mas aquela região é uma região de muito vento, e o vento, ele ajuda a propagar a voz e cada vez mais longe, amém? Então Jesus, na estratégia ali, pediu o barco emprestado de Pedro, ele prega naquele dia, não sei se era uma manhã, eu acredito que sim, eu acredito que era uma manhã, porque Pedro estava ali lavando as redes porque não tinha pegado peixe nenhum. E Jesus, ele prega ali a mensagem abençoada, as vidas são abençoadas, e depois Jesus, ele sai do barco e ele fala para Pedro. Jesus, ele quer recompensar Pedro por ter ali cedido, né, o barco para ele como um púlpito, como um tipo de altar. E ele fala, vai para o alto mar, lança a rede do lado direito. Não faça vários testes, pega a tua rede e lança do lado direito, e você vai ver a pesca maravilhosa que você vai ter. E a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim, olha, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lá, eu vou fazer aquilo que o Senhor falou. E a Bíblia diz que ele foi e lançou a rede, mas foi tantos peixes que ele conseguiu, que ele mal conseguiu trazer. Ele teve que acenar para Tiago e João, com o barquinho dele lá, para ajudar ele a pegar os peixes. E mesmo assim, os dois barcos, o barco dele, né, o barco de Pedro e André, e o barco de João e de Tiago, a Bíblia diz que quase foram a pique, quase afundou, tamanho foi o milagre, né? Foi a primeira grande pesca maravilhosa do Senhor Jesus. E quando ele chega na praia, ele se lança nos pés do Senhor Jesus, e ele fala, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, ele fala para ele, olha, a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, aleluia. E a partir daquele momento, ele larga a pescaria, né? E da mesma maneira, Tiago e João, filhos de Zebedeu, né, chegam, deixam tudo para os pais ali, e eles vão seguir Jesus. Eles abandonam tudo. A Bíblia diz que ele não titubeia, a Bíblia diz que ele não pergunta, ele não indaga, ele não pede para o Senhor 6 meses para botar a casa em ordem. Não, ele simplesmente eles passam ali para Zebedeu, o cuidado dos barcos, e vão seguir Jesus. Imediatamente eles se tornam, né, discípulos, né, e não demora muito, eles são chamados de apóstolos, né, e não demora muito, Simão também é chamado de Pedro, aleluia. E nesse versículo 3, Pedro, ele está achando que não tem mais sentido para ele o pescar homens. Por quê, pastor? Porque eu não sei se você sabe, o apóstolo Pedro, ele nega Jesus. Quando o Senhor Jesus estava na última ceia, ele falou, olha, em verdade, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. E Pedro falou, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Aí Jesus fala, você vai dar sua vida por mim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. E foi dito e feito, por 3 vezes, Pedro, ele nega que não conhecia Jesus. Mas quando Jesus estava indo para o Monte Calvário, ele estava ali indo para ser crucificado, ele olha para Pedro. E a Bíblia diz que esse olhar de Jesus para Pedro levou Pedro a uma tristeza muito grande. A Bíblia diz que Pedro chora compulsivamente e ele foge, né, daquele lugar, porque ele foi, de certa maneira, covarde, né? E ele foge dali e ele chora compulsivamente. E mesmo depois da ressurreição de Cristo, ele acreditava que não tinha mais jeito.
ele acreditava que o fato dele ter negado o Senhor, e não uma, mas 3 vezes, foi ali o fim da carreira dele, o fim do ministério dele, e ele pensava que não tinha mais jeito. Mas eu quero dizer para você, versículo 4, olha só, vamos continuar a leitura. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Ele disse, não. Verso 6, e Jesus fala, lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha só. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Mais uma vez o Senhor opera um milagre. Então disse, aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram na praia em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Ou seja, Jesus nem precisava daquele alimento, ele tinha pães e peixe ali no jeito. E trazendo 2 peixes que agora... Jesus falou, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Parece que foi 2 milagres, né? O milagre da pescaria e o milagre das redes também não ter se rompido. E Jesus falou, vinde jantai. Olha só que interessante. Chegou Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Verso 15. E depois de terem jantado, disse a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Verso 17, disse pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela 3ª vez, amas-me? E disse ao Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém? Somente até aqui. Amados, observa que o Senhor Jesus pergunta para ele quantas vezes se ele o amava. Não foi uma, conforme a gente leu, não foi 2, foram 3 vezes. Por que 3 vezes o Senhor Jesus perguntou para Pedro? Amados, foi exatamente para cancelar aquela sentença que Pedro lançou sobre a própria vida, de negação. 3 vezes ele negou Jesus, mas 3 vezes o Senhor deu a oportunidade para declarar publicamente que o amava. E assim, amados, aquela sentença contrária foi cancelada, sabe? Aquela vergonha foi cancelada, e o Senhor Jesus aqui reafirma o seu ministério. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, Pedro, aleluia. E o Espírito Santo manda dizer para você nessa mensagem, não importa, amado, o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, o Senhor manda dizer para você, eu tenho perdão para você, eu tenho perdão para a tua vida, eu tenho restituição para a tua vida, eu cancelo hoje tudo aquilo que foi ortogado sobre você de maldição, tudo aquilo foi assinado sobre você ou por você de maldição na sua vida, o Senhor diz, eu cancelo agora toda cédula que é contrária a você, eu rasgo agora toda sentença contra a tua vida, eu quebro agora, diz o Senhor, eu advogo a tua causa, diz o Senhor, eu sou o teu advogado, eu perdoo os teus pecados, eu te purifico hoje, eu te levanto hoje, eu reafirmo
o teu chamado e a obra que eu tenho na tua vida. Receba, pois, essa palavra em nome do Senhor Jesus, e você vai vivenciar e você vai viver os milagres que o Senhor tem para você em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos aonde quer que você esteja, Pai. Eu te glorifico, Senhor, pela tua palavra. Eu te glorifico por ter falado conosco neste momento, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por não desistir de nós, Senhor. Mesmo quando o nosso coração, meu Pai amado, fraqueja, mesmo quando o nosso coração pensa, Senhor, que não tem mais jeito, o Senhor diz que sim, tem jeito. O Senhor diz para nós, aleluia, que nos ama. O Senhor confirma a tua promessa, o Senhor confirma o teu chamado, e eu te glorifico. Alabria subianda, alabra comandácia, rebanchori, micandarabasségia. Eu te louvo, Jesus, eu te glorifico. Ah, meu Deus, levanta esse teu servo que está, meu Pai, abatido. Levanta essa tua serva que está abatida. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco agora. Senhor, aquele que fraquejou, aquele que também negou o Senhor. Ah, meu Deus, mostra para ele, meu Pai amado, que a obra não terminou. Mostra para ela que, aleluia, a obra não terminou. Mostra para ele, Senhor, que é grande o chamado, que é grande a obra. Aleluia. Ah, Senhor, que toda sentença de Satanás, meu Pai, seja quebrada agora. Que o poder do pecado seja quebrado agora. Que os laços do inferno sejam queimados agora. Senhor, e que este teu servo, que essa tua serva se levante na força e na ressurreição de Jesus Cristo para viver o milagre, para viver a obra do Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou, Pai, até mesmo antes da fundação do mundo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém, aleluia, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para você, amém, para a sua igreja, Deus abençoe tua vida, tua casa, compartilha essa mensagem do Evangelho para que chegue a mais vidas e a mais corações, amém, Deus abençoe tua vida grandemente em nome de Jesus. E até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.